Vamos para uma reportagem aqui, gente, do Intercept de Fôlego, e vamos entender aqui direitinho o que está acontecendo no caso da Marielle Franco, que é uma cobertura que o Intercept faz muito bem. Vamos ver juntos aqui. Quem mandou apagar? Vamos acompanhar aqui. Caso Marielle. Câmara do Rio de Janeiro apagou visita de miliciano suspeito de matar a vereadora. Vamos entender aqui direitinho o que é essa matéria. Reportagem do Flávio Costa, que é o editor-chefe do site, e a Carol Castro. Vamos acompanhar aí. O caso Marielle, parte 13. Marielle Franco virou símbolo internacional após o seu assassinato no dia 14 de março de 2018. Com os olhos do mundo no Rio de Janeiro, todos estão perguntando quem mandou matar Marielle e por quê. O registro da visita do miliciano Cristiano Girão foi apagado dos documentos oficiais da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Girão, que é ex-vereador cassado, visitou os antigos colegas uma semana antes de Marielle Franco ser assassinada. Ele é um dos suspeitos de ter mandado matar a vereadora do PSOL e o seu motorista, Anderson Gomes, em março de 2018. O Intercept comparou documentos exclusivos e constatou o apagamento dos dados. Procuramos o presidente da Câmara na época, mas ele não soube explicar como e nem por que isso aconteceu. A Câmara do Rio de Janeiro apagou o registro da visita do miliciano condenado Cristiano Girão, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes. O ex-vereador visitou a Câmara no dia 7 de março de 2018, a partir do 12h09, como o Intercept informou à época com exclusividade. Uma semana depois, Marielle e Anderson foram executados em uma emboscada no centro do Rio. Girão está preso desde julho de 2021, quando uma operação da Polícia Civil e o Ministério Público do Estado o deteve sob a acusação de ser o mandante das mortes de um rival e sua esposa na Gardênia Sul, na zona oeste da capital. O ex-vereador é indicado como chefe de milícia da comunidade. A investigação aponta que o autor do duplo homicídio é o ex-PM Rony Lessa. Por sua vez, Lessa é acusado de ser o assassino de Marielle e Anderson. A ouvidoria da Câmara do Rio enviou a Flávio VM Costa, um dos jornalistas que assina essa reportagem, um documento com registro dos visitantes entre novembro de 2017 e março de 2018. O pedido foi feito com base na Lei de Acesso à Informação. O arquivo enviado ao jornalista, no entanto, omite o registro da visita de Cristiano Girão, que contém os dados de entrada e a foto do miliciano, e que foi divulgado pela reportagem do Intercept um dia após o assassinato. O próprio Girão confirmou que esteve no local naquela data. Olha a carinha dele aqui. Quem viu aquele documentário da Marielle no Globoplay, o nome dele aparece algumas vezes. Histórico de visitas. E aí não tem mais o nominho dele. Sumiu. O Intercept verificou a lista de visitas na Câmara do Rio e constatou o apagamento do registro de entrada de Cristiano Girão no dia 7 de março de 2018, ao 12h09. Procuramos a Câmara do Rio pedindo explicações. Um assessor verificou os documentos enviados e confirmou a ausência de Girão na lista. A gente localizou a resposta que foi para vocês na época e realmente não tem o registro. Vamos checar o que aconteceu. Insistimos por uma resposta oficial. Por e-mail, a nota enviada afirma que os registros da Câmara, que a Câmara possui atualmente, são os mesmos enviados ao veículo na última consulta. Houve uma mudança nos sistemas da casa e a casa não tem mais acesso ao registro das entradas que funcionou até 2019. Ó, desculpa. A resposta confirma que o registro de visita de Girão foi apagado, mas não explica como e por qual motivo isso aconteceu. A atual gestão está buscando, junto ao seu setor de informática, uma solução para recuperar e acessar o banco de dados anterior a 2019. Nós voltamos a pedir uma explicação e a Câmara do Rio não explicou novamente. A Câmara não tem mais acesso aos dados do sistema anteriores a junho de 2019, por isso não é possível confirmar o que teria ocorrido com a informação citada. Na época do pedido, o ouvidor da Câmara responsável por atender aos pedidos de informações era André Luiz Monteiro Rodrigues. Em 2021, na troca da legislatura,
o cargo passou a ser ocupado por Ricardo Lafayette Pinto. Fomos até a Câmara do Rio e procuramos pessoalmente o ex-ouvidor na diretoria de finanças, setor onde, segundo o portal da Transparência, ele trabalha atualmente. Nenhum dos funcionários sabia de quem se tratava. Lá apresentaram alguém de nome José Luiz para perguntar se era o mesmo. Não era. A Câmara confirma que o registro da visita de Girão foi apagado, mas não explica como e por qual motivo isso aconteceu. Isso é bizarro, gente. Isso aqui, enfim, não dá para entender. Não dá para entender. Tantos anos. E eu volto para uma coisa que o jurista Pedro Serrano me contou no DCM. A polícia sabe quem mandou matar. Por que que não pegam? Será que é esse miliciano? Será que é uma pessoa ligada a essa pessoa que desapareceu nos registros? Quem será que é? Após 5 minutos de espera, o diretor do setor recebeu a jornalista Carol Castro, que também assina essa reportagem, disse que André Luiz Monteiro Rodrigues não estava ali naquele momento, mesmo em horário de expediente normal, e que não poderia falar de pormenores sem autorização do setor da comunicação. O André Luiz Monteiro Rodrigues tem uma relação próxima ao ex-presidente da Câmara, Jorge Felipe, que em 2022, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, doou 8,5 mil para a campanha de Jorge Felipe Neto, filho do vereador que concorreu e venceu a disputa para deputado estadual. Por telefone, procuramos também o vereador Jorge Felipe. Em 2019, ele era afiliado ao MDB e presidente da Câmara à época, que foi enviado o registro adulterado das visitas. Essa questão deve ser esclarecida junto à segurança da Câmara. De minha parte, tenho a informar que o senhor Girão esteve na Câmara após a sua liberdade, como informei à Polícia Civil. A Câmara certamente deve ter esses registros, respondeu o vereador. Apuramos que os servidores que trabalham na identificação de visitantes na portaria da Câmara foram transferidos para outros setores, depois da publicação da reportagem do Intercept. Sob condição de anonimato, um desses servidores nos contou que vários registros de visitas foram apagados, incluindo de Girão e de outros integrantes das milícias que estiveram em gabinetes de vereadores. Olha lá, o Girão. Vamos ficar em cima dessa informação. Quem é Cristiano Girão? Desde o começo das investigações sobre o atentado contra Marielle Franco, Girão aparece no rol de suspeitos de ser um dos mandantes. Bom dia, Paulo Padilha. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Ele perdeu o cargo de vereador em 2010 e posteriormente foi condenado pela justiça a 14 anos de prisão por formação de quadrilha e extorsão. A sentença e a perda de mandato foram decorrentes do indiciamento pela CPI das milícias, presidida pelo então deputado estadual Marcelo Freixo, na época no PSOL, no ano de 2008. Marielle Franco era uma das assessoras de Freixo e trabalhou na comissão que investigou as milícias. Depois do assassinato da vereadora e do seu motorista, a justiça quebrou o sigilo telefônico de Girão e ele prestou o depoimento em agosto de 2018. Na época, ele cumpria liberdade condicional. Após ficar preso em uma penitenciária, em penitenciárias federais, Girão confirmou que esteve na Câmara no dia 7 de março de 2018 e afirmou que tinha visitado seus ex-colegas de vereança, Jorge Felipe, então presidente da Câmara, e o então vereador Chiquinho Brazão, do Avante. Atualmente, deputado federal, Chiquinho é irmão de Domingos Brazão, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio. O documentário da Globoplay fala bastante também desse Domingos Brazão. Domingos Brazão, ex-vereador e ex-deputado estadual do MDB, também aparece no rol de suspeitos de ser um dos mandantes do atentado. Ele chegou a ser denunciado ao Superior Tribunal de Justiça pela então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela o acusou de ser o autor intelectual do falso testemunho dado por um PM que incriminou o então vereador Marcelo Siciliano, seu adversário político, como mandante do duplo assassinato. Cogita-se a possibilidade de Brazão ter agido por vingança, considerando a intervenção do então deputado Marcelo Freixo nas ações movidas pelo Ministério Público Federal, que culminaram com seu afastamento no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, afirmou a ministra do STJ, Laurita Vaz, em um relatório do processo de federalização do caso Marielle Franco. A federalização, no entanto, foi negada pelo próprio STJ.
As informações da inteligência apontaram no sentido em que se acreditou que a vereadora Marielle Franco estivesse engajada neste momento contrário ao MDB, dada a sua estreita proximidade com Marcelo Freixo, lê-se no relatório da ministra do STJ. Domingos Brazão nega que tenha atrapalhado as investigações e que tem envolvimento no atentado. Na mesma noite em que Marielle e Anderson foram assassinados, um outro desafeto de Girão também foi morto a tiros. Marcelo Diotti da Mata era casado com a ex-mulher de Girão. O casal foi vítima de uma emboscada quando saía do restaurante na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Marcelo caiu morto no estacionamento, atingido por tiros de fuzil M16. Ainda em depoimento, Girão afirmou que passou 10 horas numa churrascaria na zona oeste do Rio na noite dos assassinatos. Negou qualquer envolvimento com os crimes, disse ter ficado sabendo das mortes de Marielle, Anderson e de Marcelo pelo noticiário. Girão afirmou que não conhecia a vereadora Marielle Franco. Mais de 5 anos depois do atentado, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro não apontaram os mandantes. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou em fevereiro que a Polícia Federal abrisse um inquérito para descobrir quem mandou matar Marielle Franco. Reportagem impecável do Flávio e da Carol, com colaboração do Paulo Vitor Ribeiro. Então é muito importante essa matéria, muito importante essa série do Intercept, que ajuda a esclarecer esse crime. Tem que ser um esforço conjunto da imprensa. É uma vergonha para o Estado do Rio de Janeiro, uma vergonha para as autoridades de segurança pública que uma vereadora tenha sido assassinada dessa forma. É uma mancha na nossa história política. É uma bandeira que todos nós temos que defender. E essa vereadora foi atacada, ridicularizada pelo gabinete do ódio do Bolsonaro. Não esqueçam disso. Foi parte da campanha dele de 2018. Eles usaram como ferramenta política um assassinato político de uma vereadora no Rio. Isso não pode sair do nosso horizonte. A gente sabe quem apoia isso aqui, quem passa pano para isso aqui. E não é ninguém da esquerda. As pessoas da esquerda sabem da gravidade disso, porque sentem isso na pele todo dia. As pessoas que brigam pelos direitos humanos sabem disso, porque vivem isso na pele todo dia. Quem defende direitos humanos defende uma política de segurança pública. Quer uma polícia bem equipada, quer uma polícia atuante, uma polícia que descubra os crimes. Não quer essa vergonha que nós estamos acumulando anos e mais anos. É um absurdo a gente não saber quem são os mandantes do assassinato de Marielle Franco.